Beleza. Então, assim, a gente fez uma configuração aqui para ficar só na tela quem está com a câmera ligada, né? Porque senão fica feio aquele monte de tela preta e tal. Mas na hora que a pessoa fala, tá tudo certinho aqui, a gente escuta sem problemas, tá? Ah, esse capítulo que a gente está falando sobre os requisitos da liberdade da disciplina, que a gente já começou a estudar no encontro passado, ele está estabelecendo para a gente como é que ele entende a noção de contraste. Então, ele usa o conceito de liberdade e de disciplina para mostrar esse antagonismo que não pode ser um antagonismo no sentido de uma coisa se opõe à outra, mas é que ele mostra como que só é possível que os antagonismos caminhem de forma complementar, em condição de complementaridade. E isso é super importante. Por quê? Porque quando ele chega em processo de realidade, que vai falar de contraste, essa noção está totalmente embutida, né? Mas ele já vem desenvolvendo ela lá desde os fins da educação. Então, aqui no livro, a gente hoje está trabalhando a partir da página 46, 47, e vamos avançar um pouquinho. Vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente ver os slides que eu fiz, os destaques, que eu vou passar bem rapidamente por eles, para a gente poder aproveitar mais como é que se diz, da própria expressão artística que está aqui envolvida nisso, porque ele termina falando do uso adequado ou inadequado da arte na educação, que a gente faz isso de uma forma muito medíocre, né, ou rasa, ou, sei lá, meio que sem importância, e podia ser muito melhor explorado. Então, vamos botar aqui a tela inteira, para o pessoal poder ver direitinho, tá? Então, o que eu estou fazendo, né, nesses encontros da gente é aproveitar o fichamento da leitura. E aí eu vou, nesses primeiros 40 minutos aí, mencionando aquilo tudo que eu acabei destacando, e depois a gente tem o dobro do tempo, né? Mais 40 minutos para a gente comentar. E aí vocês vão anotando aí no paralelo, porque se tiver que interromper para continuar, eu acabo não chegando no fim, e essa pessoa aqui tem aquele problema chamado déficit de atenção, né? Então eu não consigo pensar e explicar ao mesmo tempo. Eu faço uma coisa de cada vez bem compartimentada. Então vamos lá. Parte B, a partir da página 46. Ele vinha falando do estágio de romance que tem que ser criado na pessoa que está em processo de aprendizagem. Ele está fazendo o uso direto da questão com educação de crianças mesmo, porque ele vê isso sendo negligenciado nos educandos de forma geral, e ele vê essa dificuldade como professor de matemática que ele é. Mas ele continua propondo esse ritmo da educação que a gente já tinha visto nos capítulos anteriores, né? Quando ele falou primeiro dos fins, depois ele falou do ritmo, e agora ele está falando da necessidade de disciplina junto com liberdade. Então ele fala assim, o estágio do romance, devidamente conduzido, ele produz uma nova ânsia por aprendizagem. O que ele está querendo dizer? Que o romance, em termos de educação, ele não é um encantamento ingênuo. Ele precisa ser um encantamento investigativo, que futuca no aluno a curiosidade por aprender mais. E ele pontua essas três coisas aqui, né? O esclarecimento é produzido pelo conhecimento preciso. Desculpe. O esclarecimento produzido pelo conhecimento preciso, ele é entendido, ou seja, quando a gente precisa, na fase de precisão, que é onde ele entra agora, não é? Consolidar um conhecimento, ele fica consolidado ali a partir do momento em que esse esclarecimento se deu num processo que começou com a curiosidade que foi gerada lá no romance. Então, em suma, ele diz, quando esse encantamento, o conceito de lure for feelings do Whitehead vem daí, né? Quando esse encantamento é bem produzido na fase correta, ele vai gerar curiosidade e vontade do aprendiz de consolidar e de continuar investigando esse conhecimento. A partir daí, o conhecimento que ele consolida, que ele cristaliza, é produto de descoberta que ele foi fazendo a partir do momento que ele foi devidamente seduzido lá no princípio, né? Ele fala que nesse processo aí da precisão,
o bom senso a respeito daquele conhecimento que está sendo adquirido se torna uma coisa do cotidiano, se torna familiar, porque é um requisito óbvio para o bom senso ter esse esclarecimento que foi produzido quando esse conhecimento foi sendo desenvolvido por meio de entendimento. E aí ele fala um ponto C, né? O avanço para o conhecimento do assunto em seus pontos salientes é que nos leva para o tal do estágio de precisão. Ou seja, tive curiosidade, investiguei mais, cristalizei um conhecimento mínimo que virou bom senso, e agora eu avanço para o aprofundamento do conhecimento naquelas partes que se destacam mais, e é quando eu estou desenvolvendo o tal do estágio de precisão. Então, é isso que ele está tentando dizer com estágio de precisão. Aí ele fala do carro de Jagannatha. Essa parte eu quero ler porque é bem interessante. O carro de Jagannatha é esse carro alegórico aí, né, dos festivais indianos, e o Lord Jagannatha, vou falar errado aqui a vida inteira, peraí. Jagannath, porque em inglês ele tem uma grafia diferente, um pouquinho. Ele é a divindade que é adorada por meio desses festivais. Ele fala aqui um negócio interessante, olha, agora é a época para prosseguir, para conhecer o assunto exatamente e guardar na memória os seus pontos salientes. Página 47. Esse é o estágio de precisão. Esse é o único estágio de aprendizado no esquema tradicional da educação, ou seja, é exatamente aí que o aprendizado se dá, seja na escola ou na universidade. Mas isso era feito de que forma? Tinha que se aprender a matéria e nada mais havia a dizer sobre o tópico de educação. O resultado dessa indevida extensão do mais necessário período de desenvolvimento foi a produção de uma série numerosa de ignorantes e de uns poucos eruditos ou estudiosos cujo interesse natural é sobreviver ao cargo de Jagannatha. Ou seja, ele está falando que o interesse das pessoas que se brota por meio de conteúdos que são decorados, que são forçados, que fazem a pessoa aprender uma coisa que ela não sabe se ela vai utilizar para o resto da vida, aquilo que ele está brigando desde o primeiro capítulo sobre o conhecimento inerte, ideias que não vão ser usadas para nada, ele fala que isso não passa de carro alegórico. Acabou o festival, todo mundo esquece. Praticamente tem que fazer outro festival lá na frente. Eu acho que isso, para a gente que é educador, que trabalha com conhecimento, é um alerta, assim, de uma sabedoria pedagógica absurda que a gente tem que considerar. Eu até separei um artigo sobre esse festival e quem é o Lord Jagannatha, para poder a gente entender o que eles estão cultuando nesse festival, para a gente entender a metáfora que o Whitehead está fazendo em 1910 a respeito disso. Porque não esqueçamos que a Índia é um país colonizado por Inglaterra e o Whitehead está no solo do colonizador, né? Tendemos a esquecer que nós professores, somos apenas elementos secundários na educação de um homem feito. Não se pode apressar o fenômeno do crescimento além de certos limites muito estreitos, mas um praticante sem habilidade pode facilmente danificar um organismo sensível. Aí aqui eu quero puxar um pouquinho, sair lá da educação básica e trazer para a ambiência da educação superior mesmo, e da pesquisa acadêmica, que a gente está sempre engajado nela, né? Já viram aquelas pessoas que entram na pesquisa acadêmica cheias de vontade, chegam lá, elas são tão oprimidas pela divinização do orientador, e às vezes elas têm muita dificuldade de concluir a pesquisa acadêmica delas porque tem um orientador confuso, que ele não sabe se ele quer enaltecer o próprio ego com a pesquisa do aluno, se ele quer formar alguém, se ele quer realmente mentorear alguém, ou se ele não sabe nem quem ele é e está tentando descontar isso no aluno. E pior de tudo, que muitas das vezes a gente convida esses caras para a banca, né? Aí, quando chega na banca, é uma graça, porque a gente colhe, né, os resultados de termos sido negligentes em relação a essa questão de quem é que a gente convida para dar um parecer ou dar um pitaco sobre a nossa pesquisa, já que, às vezes, a gente convida um cara puramente por título ou porque o cara, em tese, é um expert, né? Ele é um especialista naquele assunto e a gente se lasca com isso. Quando isso acontece, a gente acaba se lascando porque a gente não respeitou nem a gente mesmo no processo. A gente esqueceu que a gente sabe mais sobre o assunto do que o cara. Então,
Quando ele está falando de estragamento, né, dessa coisa de estragar, danificar um organismo sensível, eu conheço pesquisadores que perderam o tesão pela pesquisa depois que passaram por uma banca, nunca mais querem ouvir falar de tese. Às vezes eles foram maltratados pelo, né, pelo orientador negligente durante o processo todo da pesquisa, e às vezes esse orientador, já vi isso acontecer muito também, chega lá na hora da banca, ele se esquiva. Ele tira o corpo dele fora e deixa o cara se lascando sozinho. E aí, por isso que eu achei interessante essa colocação que ele faz, porque essa tendência da gente esquecer que o professor é apenas um elemento secundário na educação de um homem feito, ele está falando lá na questão da criança, esse professor é um elemento secundário na formação dessa criança, mas só que às vezes a gente traz esse processo de aprendizagem infantilizado para dentro da pesquisa acadêmica. E é ali que a gente vai começar a experimentar umas certas frustrações, assim, e a coisa, quantos doutorandos a gente conhece que passaram por esgotamento, depressão, durante o fazer da pesquisa, por esse tipo de abandono. E eu acho que tem muito a ver com isso que ele está dizendo aqui, está pontuando para a gente, né? E ele fala uma coisa aqui muito legal. A arte do ensino dos gênios é, nas palavras do livro de orações, uma coisa vã, carinhosamente inventada. Ou seja, um gênio, quando é um gênio, ele não precisa ser ensinado. Ele só precisa ser o quê? Empurrado, né? E aí é onde ele entra de novo com o tema da liberdade e da disciplina. Porque o próprio Rousseau, né, já falava lá no Emílio, né, do papel de tutor que um educador deve ser, né? Esse educador ele não pode nem deve se posicionar como o dono do conhecimento de todo saber, e a criança deve ser só aquela plantinha que tem que ser regada por esse educador, e ela, se ela não receber essa água, esses nutrientes que passa do educador para ela, ela não se desenvolve. Não é assim, né? O Rousseau já falava nessa época aí, né, que ele escreveu o Emílio, desse papel que a criança, enquanto educanda, tem de se desenvolver sozinha. E isso vai se repetindo na nossa vida de aprendizagem até o fim dos nossos dias. Enquanto o pesquisador ele não descobre o caminho de autonomia dele na pesquisa, ou seja, o que ele está aprendendo sozinho e o que eu estou defendendo sozinho, e o orientador pode dizer que eu estou no caminho errado, mas eu acredito que é nisso aqui. Enquanto ele não aprende a defender o que ele próprio pensa por meio dos recursos que ele desenvolveu, ele vai ficar patinando na pesquisa e muitas das vezes ele vai ficar esgotado pela própria pesquisa em si, né? Olha o que o Whitehead está falando sobre a precisão. Durante o estágio de precisão, o romance constitui o plano de fundo. A pessoa não pode perder encantamento pela pesquisa de modo algum. Não é? Sempre que eu tive orientandos, e eles falavam, professor de graduação principalmente, né, o que eu devo pesquisar? Não sei, estou na dúvida e tal. E eu sempre joguei a pessoa para pesquisa aquilo que te dá alegria, ou aquilo que faz com que você não perca o interesse durante o tempo que você tiver que pesquisar. Se é no mestrado, o que vai preservar e vai segurar o teu interesse, o teu encanto durante 2 anos? No doutorado, durante 4 anos. Na graduação, durante os 2 últimos anos, quando eles estão escrevendo TCC. Porque esse encantamento, esse romance não pode estar morto. E aí é que ele fala, a arte de ensinar está em animá-lo em meio às aplicações definidas da tarefa indicada. Ou seja, quando ele tem que fazer coisas específicas, aí eu vou pegar um pouquinho aqui da gente que é hard science, né? Você tem que fazer coisas com experimentos científicos e tudo mais. O mesmo pessoal da saúde, que está o Alessandro aí, né? Você não pode testar uma conduta médica nova, né, um protocolo novo de encaminhamento de uma doença, sem você ter testado aquilo de maneira segura e confiável, não é? Nesse processo de teste, vai ter momentos que o cara vai ficar cansado de testar, principalmente para quem está descobrindo uma nova teoria científica, para quem está descobrindo uma vacina, para quem tá... Nossa, é muito cansativo. Mas esse processo do encantamento tem que estar lá no fim, tem que estar na partida, como aquilo que impulsiona a gente para pesquisar, mas também tem que estar no fim de chegada, porque se ele não tiver com esse encantamento preservado durante o processo da aprendizagem, quando chegar lá no final, ele conseguiu o que ele queria e etc., mas ele está exausto, ele não está aguentando mais o assunto. E acho que é aí que a gente tem que entender, até mesmo a gente como educador de ensino superior, né, se a gente está conseguindo dar conta disso aí. Que eu acho que esse é um ponto importante, porque às vezes a gente se perde no processo.
da educação superior, eu vejo muito isso, até porque, geralmente, o pessoal que é educador no ensino superior, como não passou por uma licenciatura, ou se passou pela licenciatura, fazia as disciplinas pedagógicas com muita má vontade, e às vezes elas são muito mal ensinadas, isso que é pior de tudo. Então a gente não conseguiu descobrir os meandros da pedagogia ao ponto da gente fazer com que a nossa educação seja encantadora. E o Whitehead está batendo muito nessa tecla. A noção de lure of feelings dele vem daí. Então, veja, o ponto importante está em descobrir, na prática, o equilíbrio exato entre a liberdade e a disciplina, que dará o maior índice de progresso sobre tudo a ser conhecido. Então, equilibrar o que é a liberdade e o que é a disciplina. A única disciplina importante por si mesma é a própria disciplina, mas ela somente pode ser adquirida através de um largo uso de liberdade. Gente, disciplina que importa só dentro do meio militar, né? Que o recruta tem que fazer o que mandam sem questionar, só obedecer. E a gente sabe que esse tipo de ambiente é um ambiente altamente gerador de pessoas com paranoia. Eu estou falando a partir da minha própria experiência. Eu fui esposa de um militar e eu vi como é que aquilo ali adoeceu o meu ex-marido. Sabe? É muito impressionante a gente ver como que a forçação da disciplina por ela mesma, sem o voluntariado de disciplinar-se para aprender, ele é adoecedor. Quantos de nós, nas nossas pesquisas acadêmicas, tivemos dificuldade para cumprir com a cota de leitura que a gente tinha que ler? Né? Eu lembro que, para eu poder fazer as leituras do Whitehead da tese doutoral, eu fiz um calendário de leitura. Né? E era assim, eu tenho que terminar, sei lá, Ciência e o Mundo Moderno em 3 dias. Eu parava tudo aqui, eu ia para um parque onde não ia ter telefone tocando, nem ia nada, deixava o telefone em casa, ficava lá e percorria aquele livro inteiro durante um turno de parque. Aí eu voltava com as partes assinaladas para fazer o fechamento. E assim eu fui fazendo obra após obra. Se eu não tivesse feito isso, eu não teria conseguido ler Whitehead inteiro, todas as obras que ele escreveu. É claro e evidente que teve obras que eu li num nível de superficialidade, porque eram assuntos que eu não dominava muito, queria ter dominado, que eram os assuntos da geometria, aquela parte mais da física, que não era muito a minha praia, mas eu percorri toda a bibliografia dele inteira, cabo a rabo. Foi um maior desafio, mas eu queria ter feito isso para pesquisa. Eu queria, então veio aí o voluntariado, mas eu tinha que ter disciplina, porque se eu não tivesse a disciplina, eu não chegava lá, não é? Adiante. O que leva um longo tempo para descrever, leva pouco tempo para fazer. Hoje em dia eu chego, né? O Otávio chegou para mim e falou assim, Lília, você tem um esquema assim rápido de apresentar, né, o que é a epistemologia do Whitehead, ou quais são os eixos centrais do pensamento processual? Eu falei assim, vai lá na minha tese, tem os mapas conceituais que eu fiquei recortando setinha e figurinha colorida para colocar naquilo. Gente, eu demorei 1 ano e meio para construir aquele draft, para eu entender como é que as ideias iam se articular de forma que eu pudesse mostrar toda aquela ideia do Whitehead num quadro só. E assim, eu demorei muito tempo construindo aquilo, e no final das contas eu já estava no dia de defender a tese e não tinha terminado. A véspera da defesa da tese foi o último dia que eu estava lá ainda colando as figurinhas, as imagens nos lugares que eu achava que era o esquema que ele estava tentando mostrar, que era elíptico, que era espiralado também ao mesmo tempo, e crescente sempre, né? Então, acho que tem a ver muito com isso, eu experimentei bem na carne isso daí. Então, o dilema infeliz é que a iniciativa e o treinamento, eles são ambos necessários, mas o treinamento, né, excessivo, ele acaba matando muitas das vezes a iniciativa, e é quando ele entra no âmbito do adestramento e não de aprendizagem. E aí eu volto ao exemplo militar que eu dei há pouco, né? Eu estou certo de que um dos segredos do professor brilhante está em ele ter formulado em seu espírito muito claramente o que o aluno tem que saber de modo preciso. Esse é um outro problema, porque a gente é obrigado a seguir certos currículos. Na educação fundamental, tem as bases nacionais curriculares, né? Que você tem que seguir, BNCC, não tem jeito. BNC, na verdade, né? E na educação superior, cada universidade tem o seu projeto político-pedagógico, tem que ter um mínimo lá. Só que
essa economia do professor uberista, né? A uberização do ensino, ela é muito terrível, porque o professor precisa de emprego, então ele é contratado para dar aula de matéria que ele nunca deu antes, aí ele vai ler para preparar a aula, mas ele não é um expert daquela área, e ele vai colocando os conhecimentos para frente, nem ele mesmo sabe dizer o que um aluno não pode sair da minha disciplina sem saber, né? Então, se o professor tem muito claramente aquilo que o aluno precisa saber, então, qualquer um de nós que estiver dando uma disciplina na universidade, eu tenho essa disciplina X para dar. Quais são as 4 coisas que esse cara não pode sair da minha disciplina sem saber? Se eu pego aqueles objetivos específicos que eu botei lá na ementa de maneira muito precisa, eu sei exatamente onde é que eu tenho que focar minha educação. O Pedro Demo, né, que é um professor lá de Brasília, ele sempre fala que a nossa educação superior, principalmente, ela é muito poluída, tem conteúdo demais. E as pessoas não aprendem nada por causa disso, porque tem conteúdo demais. Ela é tão conteudista que ela deixa de ensinar o que é essencial. Mas eu acho que esse filtro do que é essencial para ser ensinado está com a gente. Uma vez que nós passamos por esse processo, agora eu vou ser um pouco debochada aqui, né? De árdua imersão acadêmica, enfrentar um mestrado, doutorado, tem gente que é doido o suficiente como eu de tentar fazer 2 de cada um, né? Nós adquirimos pelo menos uma capacidade mínima de investigar um tema, mergulhar e sair dali com ele autônomo. Então, a gente sabe, dentro de um pensamento de um filósofo, né, dizer quais são os pontos importantes que a gente precisa explicar com clareza. Agora, o professor horista, que a cada semestre tem a carga horária dele trocada, e ele precisa pagar os boletos dele em casa, ele tem condição e tempo de fazer essa seleção, porque ele não tem direito nem de se especializar na matéria que ele dá aula, porque no semestre que vem mudaram as disciplinas, e se ele quiser continuar empregado, ele tem que pegar o que está sobrando. Então, assim, tem dilemas muito profundos na nossa educação que a gente precisa considerar quando a gente está pensando esses valores e essa filosofia do Whitehead sobre educação. Ele fala coisas muito sérias aqui, não é? E ele fala que o professor que não tem isso muito claro, ele acaba tendo que importunar o aluno com coisas que são irrelevantes e de importância inferior. Mas se ele entende claramente aquilo que o aluno precisa entender, aí ele vai se concentrar naquilo que é imprescindível, que é essencial. O segredo do êxito, ou seja, do sucesso, está no ritmo, no compasso. E o segredo do compasso está na concentração da atenção. Acho que o Phil é músico aqui também, né, Phil? Eu estou vendo a Ana, peraí, deixa eu ver aqui, a Ana Gutierrez está aqui. Ana, se eu estiver falando muito rápido, você me avisa, tá bom? Você coloca a mãozinha aqui levantada para eu saber, porque estávamos falando em português ágil aqui, agora temos alguém de fala hispânica. Bom, quem aprende música um pouquinho, eu lembro na época que eu estudava piano, o quanto de horas eu tinha que dedicar para martelar certos movimentos. Depois de adulta, eu resolvi aprender a tocar violino. Deu certo? Claro que não. Por que que não deu? Porque eu já não tinha mais essa voluntariedade para aprender um instrumento com o tempo necessário para dedicar, que era o tempo da disciplina. Eu tinha vontade, quero a liberdade, mas eu não tinha tempo para dar a disciplina necessária, porque eu já estava grávida do segundo filho. Sem isso, não dava para aprender um instrumento. Qualquer pessoa que se dedica na música sabe que a aprendizagem de um instrumento ela não cai por osmose na cabeça de uma pessoa. Qualquer músico que vá aprender nossa, quanto tempo ele precisou dedicar para ritmo, atenção, concentração, foco e repetição, repetição, repetição. E o que ele está falando aí é que a precisão tem a ver com essa repetição, ou seja, nenhum músico virtuoso, não é, adquire o conhecimento sobre o instrumento que ele toca sem ele ter concentração, disciplina e ritmo, não é? Continuado da aplicação dessas 2 coisas. Adquira-se rapidamente o conhecimento e utiliza-se dele depois. Então, um concertista que chega a um ponto de tocar, sei lá, uma peça de piano inteiro, de olhos fechados,
Ou aquelas criancinhas coreanas que a gente vê que aquilo dali não é. Gente, eu falo que aquelas criancinhas coreanas que tocam aqueles pianos, aqueles violões com 4, 5 anos de idade, daquele jeito ali, elas têm alteração genética, não é possível. Mas é um processo de que, de alguma forma, essa educação musical deles ali, nessa fase tão tenra, foi encantadora. E a criança desenvolveu uma habilidade absurda que ela vai replicando, depois ela faz aquilo ali com o olho fechado. Agora, quem de nós é normal para fazer aquilo dali? Talvez porque a Coreia ela revolucionou todo o sistema dela de educação. Né? Eu estava na exposição aqui da, do aniversário da imigração da Coreia, na verdade, aniversário de independência da Coreia, que eles festejam aqui também. Aí vira o Festival de Cultura Coreana. Vamos de dorama, né, Gabriel? Mas, assim, o que eu fico vendo é que antes da Coreia se destacar nesse cenário ocidental, como ela se destaca como um dos grandes tigres asiáticos aí, ela tem uma reformulação da educação completamente. E hoje, só para a gente saber, os centros de estudos processuais mais importantes, que estão mais aplicando o Whitehead na área de educação ambiental e tudo mais, estão lá na Ásia. China, principalmente, e Coreia é o segundo país. Nem o Japão deu conta de acompanhar o que esses dois países estão fazendo. Não é? Adquira-se rapidamente o conhecimento e utilize-se dele depois. Se puder usá-lo, consegue-se a retê-lo. Vamos mais adiante, mais uma fichinha. Uma educação que não começa por evocar a iniciativa e não termina encorajando a iniciativa deve estar errada, porque o seu alvo integral é a produção de sabedoria ativa. Mais adiante um pouquinho, já chegando no finalzinho aqui desta breve exposição, sempre me chocou a paralisia de pensamento induzida nos alunos pelo acúmulo sem propósito de conhecimentos precisos, inertes e não utilizados, e está ele aqui batendo na mesma tecla que ele falou lá no primeiro capítulo e a gente já debateu extensivamente. O estágio romântico da ciência deveria persistir durante anos após o estudo preciso da linguagem ter começado, ou seja, talvez seja isso que os coreanos acabaram conseguindo fazer no ensino da música com as crianças, né? Porque talvez eles tenham gerado lá um encantamento tão absurdo que mesmo depois que essa criança para de estudar piano, violão, seja lá o que for, que vai ser médico, vai ser administrador, gestor, o que eles fazem lá na Coreia muito em nível de educação, ou então vai estudar para ser herdeiro de um conglomerado, né? Esses caras continuam tocando do jeito que eles tocavam quando era criança. Tem um encantamento que persistiu aí. Adiante. A educação é a diretriz do indivíduo para compreender a arte da vida. E por arte da vida, eu quero dizer a mais completa aquisição de atividades variadas, expressando as potencialidades dessa criatura viva em face ao seu ambiente verdadeiro. Novamente aqui, a ideia de criatividade. Ou seja, quando ele está falando de aquisição de atividades variadas, expressando potencialidade da criatura viva, ou seja, é a potencialidade criativa de uma pessoa, de um indivíduo, produzir, gerar soluções a partir dos dilemas que ele enfrenta na sua vida. Em engenharia, existe um conceito, né, que a melhor solução de engenharia é aquela que oferece a melhor saída para um problema. Só que existe uma grande discussão, principalmente na engenharia da produção, se essa saída para um grande problema é muito cara, se é muito barata, às vezes a melhor solução nem é a mais cara, mas às vezes uma boa solução vai ser muito cara. Bom, enfim, o que acontece com essa discussão? É que eles estão reformulando o conceito, né? Então, a melhor solução de engenharia é aquela que oferece, dentro do menor espaço de tempo, a melhor solução possível com os recursos disponíveis que existem. E essa coisa com os recursos disponíveis que existem é onde o engenheiro vai ter que trabalhar para poder saber qual é a alternativa que ele tem. Se ele vai aplicar uma solução que é muito cara, será que isso vai resolver o problema para o pessoal? E quando a gente estava discutindo isso lá na UFRJ, foi exatamente aquela época que a ciclovia lá do Rio, aquela ciclovia panorâmica, linda de morrer, né, beirando as rochas ali da costa do Joá, né,
aquele caminho entre São Conrado e Barra da Tijuca, que é uma encosta montanhosa e tem ali uma autopista colada na encosta, e ela desabou. E a gente estava discutindo sobre isso, né? Erro de cálculo, problema com recurso, qual foi a verba que deram, qual foi o material que usaram. Então, essa aquisição, né, a exploração desse potencial vai passar muito pelo processo de criatividade. O educador ele precisa ver no educando este potencial criativo que ele tem. E aí o Whitehead ele vai encerrando esse capítulo falando do papel da arte. Será que a gente está usando a arte de maneira certa, né? O princípio do progresso vem de dentro. A descoberta é feita por nós mesmos. A disciplina é pessoal. E o resultado da nossa iniciativa é o que a gente usufrui no processo. Mas, ele vem falando aqui, o professor tem uma função dupla. Cabe ao professor despertar o entusiasmo por meio da ressonância da sua própria personalidade, ou seja, um professor que não vou nem dizer que é mentor, mas ele é chato, né? Aquele professor tediante, tedioso, nem sei qual é a palavra certa para falar. Ele não desperta entusiasmo no educando, porque ele precisa ressoar a própria personalidade dele no processo educativo para que a criança se interesse por aprender. E por que que tantos de nós temos dificuldade com matéria, com matemática, com física, etc., que nós não tivemos professores interessantes, entusiasmados com a própria matemática e com a física, quando nós precisávamos aprender, né, os rudimentos desse tipo de situação. Então, ele precisa refletir essa personalidade dele, mas, por meio daí, criar um ambiente amplo para o aluno desenvolver a sua aprendizagem com os próprios propósitos do aluno. A exibição mais penetrante dessa força é o sentido da beleza. Olha só, de novo, aquele conceito que a gente estava martelando lá no Adventures of Idea, né? De beleza. Olha de onde é que vem aí as ideiazinhas dele sobre beleza, né? A exibição mais penetrante dessa força é o sentido da beleza, o sentido estético da perfeição realizada. Aí a gente agora vai entrar num âmbito que é onde eu quero problematizar com vocês, né? Esse pensamento me leva a perguntar se em nossa educação moderna salientamos suficientemente as funções da arte. E ele, quando fala nisso, ele está sendo bem contundente, né? Nossas emoções estéticas nos fornecem brilhantes apreensões de valor. Se forem mutiladas, ficará enfraquecida e a força do sistema total de apreensões ficará enfraquecida da força do sistema total de apreensões espirituais. Ou seja, o contato que nós temos com a estética exerce um papel preponderante no modo como nós desenvolvemos e aprendemos valores. As emoções que nós experimentamos, né, com esse contato estético com o que está diante de nós, se elas forem mutiladas, elas também vão enfraquecer a nossa possibilidade ou capacidade de fazer apreensões espirituais. Aí eu estou vendo de uma semana em que esse negócio foi muito interessante. Vou dar até um exemplo já. Praticamente nós banimos a arte das massas, ou seja, e aí a gente fala de quanto que, por exemplo, o povo que é simples, que não tem cultura, que é pouco alfabetizado, tem contato com arte. E quanto que existe de esforço em termos de política pública, até mesmo nós, como educadores, de colocar essa gente em contato com a arte. Essas crianças de escola pública que trabalham, o pessoal de periferia, a gente leva essas crianças para uma exposição de arte, para desenvolver gosto, leva para um concerto, leva para alguma coisa. São as coisas que a gente tem que pensar, né? Se a gente ensina, por exemplo, física ou matemática numa exposição de arte, que esse Luiz Fernando Lins, que foi o professor de matemática que eu entrevistei, que eu botei lá na minha tese, que esse cara fez basicamente foi isso. Ele colocou o mundo das artes com as crianças, e as crianças ganham Olimpíadas de Matemática a rodo. E detalhe, ele é professor de uma escola de periferia, escola pública, perto de uma favela, lá em Jacarepaguá.
É de surpreender que tal educação, evocando e destruindo anseios, leve ao fracasso e descontentamento? Claro que não, né? Uma educação que faz isso, que mutila a nossa capacidade de reter valores espirituais, etc., a gente deve ficar surpreso de que ela seja tão fracassada e leve a tanto descontentamento? Claro que não. A estupidez do processo total é que a arte, em simples formas populares, seja só o que podemos dar à nação, não dar, sem forçar indevidamente os nossos recursos. O que ele está tentando dizer? A gente não pode, nem deve, nem jamais ficar retido ou restrito àquilo que, por exemplo, os recursos do governo, por exemplo, oferecem para que uma escola pública leve as turmas da educação pública para sei lá, um concerto, para uma exposição de arte. Não dá. Isso é uma estupidez de processo. Existem formas muito mais criativas de levar, né, as massas, principalmente das camadas mais marginalizadas, de vulnerabilidade social, a ter contato com a arte. Só que a gente não caminha essa milha. Essa é uma grande questão importante. Aí eu coloquei aqui alguns insights bem legais, né? Uma delas é a música da Bienal do Zé Cabaleiro e do Zé Ramalho, que eu, há uns, sei lá, uns 13, 14 anos atrás, fiz um curso e a gente falava muito de arte sacra naquele curso. Mas eu estava muito mexida pelo modo como a sensibilização e a humanização das organizações ela acaba podendo ser, ela se torna possível quando os gestores percebem necessidade de sensibilizar os colaboradores. E aí, naquela época, a gente passou a música do Zeca e do Zé Ramalho, e ela é muito engraçada, né? Uma música curiosa demais, porque me lembrou, e eu fui para a Bienal, né? Tem umas semanas atrás aí que a Bienal aconteceu, eu estava lá. Mas ela me lembrou algumas coisas engraçadas, né? E que aconteceram, inclusive, na conferência do Whitehead lá em Brasília, em 2019. Por quê? Porque houve lá, no momento de coquetel, lá no final, no início, na verdade, um lugar lá onde o professor JP tinha preparado uma exposição e tal, e aí o pessoal tomou uma cerveja, estava tendo um trânsito lá de questionamento filosófico performático, né? Bem do tipo do Ilan mesmo, né? O Ilan é aquele performer bem fora da curva, né? E o que tinha lá da exposição era isso. Aí eu me lembro que quando eu voltei para o hotel, um dos acadêmicos de Portugal fez uma pergunta para mim, e eu não consegui entender nada o que essa exposição tinha a ver com Whitehead. Eu falei assim, uai, o mesmo que beleza tem a ver com arte moderna. Aí eles caíram na risada, porque mas eu acho que eles riram no sentido pejorativo, enquanto eu não falei no sentido pejorativo, né? E aí a gente tem que mergulhar um pouquinho nessa noção europeia do que é estética para o europeu, né? O que ele considera arte para o europeu, o que é arte moderna, arte contemporânea, arte com o viés questionador, e que ele não tem um objetivo específico de fazer você falar, olha que bonito. Mas muitas vezes é por causa daquilo que esteticamente a gente classificaria como feio, que o questionamento vai ser suscitado. Então, há 14 anos atrás, eu dei aula com essa música do Zé Cabaleiro, né? E aí, agora aconteceu a Bienal, e eu, estando em São Paulo, fui participar da Bienal. E fui ver exatamente o que o Zeca falava. Então, eu vou botar a música do Zeca aqui para tocar. Pena que eu não consegui carregar todas as fotos, né? Mas, assim, eu posso depois socializar para vocês em algum lugar. Eu vou botar o Zeca tocando aqui enquanto a gente mostra essas imagens, algumas das poucas imagens que eu consegui carregar. Vamos ver. Cadê o Zeca? Eu fiz essa canção que eu vou tocar agora com um super convidado aqui.
A canção se chama Bienal. Eu fiz em 96, quando aconteceu aqui em São Paulo a 23ª Bienal Internacional das Artes Plásticas, cujo tema era a desmaterialização da obra de arte no fim do milênio. Eu fiz a canção e, quando fui gravar, achei que tinha a cara de um cara que eu gosto muito, compositor brasileiro fantástico, e chamei, e fiquei muito feliz quando ele topou e gravou comigo essa canção. Então eu chamo aqui pela primeira vez para cantar comigo ao vivo essa canção, o admirável Zé Ramalho. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui ao lado do conterrâneo nordestino Zé Cabaleiro, alçando seu voo na direção do futuro e da contemporaneidade. É isso aí. Vocês, Desmaterializando a obra de arte no fim do milênio. Faço um quadro com moléculas de hidrogênio, fios de pentelho de um velho armênio, cuspe de mosca, pão dormido, asa de barata torta. meu conceito parece à primeira vista um barrococó figurativo, não expressionista, com pitadas de arte novo, pós-surrealista, calcado na revalorização da natureza morta. Minha mãe certa vez disse-me um dia, vendo minha obra exposta na galeria: meu filho, isso é mais estranho que o cu da Gia, e muito mais feio que um hipopótamo insone. Para entender um trabalho tão moderno, é preciso ler o segundo caderno, calcular o produto bruto interno, multiplicar pelo valor das contas de água, luz e telefone, rodopiando na fúria do ciclone, reinvento o céu e o inferno. Minha mãe não entendeu o subtexto da arte desmaterializada no presente contexto, reciclando o lixo lá do cesto. Chega ao resultado estético. Bacana. Com a graça de Deus e Basquiat, Nova York, me espere, que eu vou já. Bicharei com dendê de vatapá, uma psicodélica baiana. Misturarei anáguas de viúva com tampinhas de Pepsi e Fantaúva, um pinico com água da última chuva, ampolas de injeção de penicilina. Desmaterializando a matéria, com a arte pulsando na artéria. Boto fogo no gelo da Sibéria, faço até cair neve em Teresina, com o clarão do raio da cilibrina, desintegro o poder da bactéria. Com o clarão do raio da cilibrina, desintegro o poder da bactéria. Salve, padeiro! É o Zé Ramalho. Peraí, deixa eu tirar.
Vou tirar aqui a apresentação do nosso concurso. Sai, para de compartilhar e continuemos a gravar. Está gravando ainda, né? Tá. E aí, gente, curtiram a Bienal? Tem que ter um glossário, né? Até os nordestinos têm dificuldade de entender. Então, vamos agora com vocês aí, vamos rodopiar um pouquinho aí. Estamos com 7 pessoas. Rafa está aqui, Tiago, Rafael, Fio, o Alessandro está ali, Gabriel e a Ana. Gabriel, você gostou da Bienal, Gabriel? Amor, né? Sabia que você ia gostar. Então, pode começar aí, Tiago. Você que foi o primeiro a chegar. Fala aí, Tiago. Considerações. Considerações. E aí, povo, eu ia falar bom dia, boa tarde, Fio, Gabriel, todo mundo. Faz tempo que eu não apareço. Eu estava notando algumas coisas aqui, eu acho primeiro, bem tranquilo de ler, né, o texto. Aí eu achei interessante essa relação da estética com outras esferas, o que é interessante, né? A estética não é um complemento, mas talvez seja a parte mais importante que tem, né? Porque às vezes a gente entra no espaço de dizer o seguinte, olha, basta falar a verdade, né? Como se a verdade por si mesma atraísse os indivíduos. Eu lembro que, puxando para Latour, que ele escreveu um texto antes de morrer sobre a pandemia. E aí ele estava se perguntando assim, por que é que o povo não acredita nos dados que circulam sobre o coronavírus? Se você para pensar, você vai dizer o seguinte, se você seguir um caminho mais clássico, você vai dizer, existem fatos, existem dados, só que o povo é idiota, não consegue ver, né? A verdade está lá. Se elas não conseguem apreender essa verdade, por culpa delas. Só que aí Latour vai dizer o seguinte, na verdade, não, né? Em que medida a ciência está afetando as pessoas, está chamando a atenção? Principalmente um mundo onde está tudo sendo desconfiado, onde a ciência vira só um discurso como outro qualquer. Como é que a ciência chega às pessoas? Então, não necessariamente o povo é estúpido, né? Às vezes a ciência não está afetando mesmo, né? Não está entrando na vida das pessoas. Né? E a pergunta é por quê? Né? Por que é que essa instituição perde lugar? Por que é que ela não está chegando? Por que é que, ao invés de tomar vacina, o cara quer, sei lá, fazer algum tipo de terapia alternativa ou algo do tipo? Por quê? Né? Uhum. Enfim, eu achei interessante essa discussão, né, da estética. É uma coisa que você vê em Whitehead em vários momentos, não só nesse livro. Eu achei interessante. Teve uma hora que você falou também do papel do professor e do fato dele ter mente aberta, alguma coisa assim. Eu lembrei de uma experiência que eu tive com o meu orientador de doutorado, que é Paulo César, da UFBA. Eu lembro que eu cheguei para ele com o meu projeto falando o seguinte, olha, meu projeto vai fazer uma crítica à fenomenologia, certo? E ele é um fenomenólogo, né? Ele é um fenomenólogo, ele trabalha com fenomenologia, e ele falou uma coisa para mim que até hoje, sei lá, me influencia enquanto profissional, que ele disse o seguinte, olha, eu não concordo com seus argumentos, né? Mas eu achei interessante. Eu, enquanto fenomenólogo, eu não, por razões óbvias, eu não vou concordar com a crítica dessa fenomenologia, né? Mas eu achei interessante sua proposta. Eu nunca esqueci disso, porque é uma postura que às vezes a gente não encontra, né, Sim. em orientadores, e eu achei uma humildade interessante, certo? Enfim, eu achei bem interessante a forma como ele colocou. E aí eu pensei em outra coisa, anotando aqui, que eu não sei se vocês concordam que talvez às vezes o problema das ciências humanas diferente de outras áreas, não é necessariamente a falta de interesse em certos temas. Às vezes eu acho que é o contrário, às vezes é o excesso de interesse, né? Porque na nossa área a gente se envolve tanto com certos temas, porque é tão visceral para a gente, indivíduos de humanos e sociais, a gente está tão conectado a certos temas, que às vezes o desafio é fazer com que a pessoa vá um pouco mais devagar, né? A Uhum. pessoa está tão envolvida com aquele debate, né? Porque aquela discussão não é só um tema de pesquisa, é a vida da pessoa.
A pessoa vive daquilo, a pessoa respira aquilo, né? Então, quando a gente fala de conceitos como, sei lá, racismo estrutural não é só um conceito, né? É uma casa onde as pessoas moram, é uma ferramenta que as pessoas usam, né? Elas organizam a experiência delas, né? E aí eu fico pensando justamente isso, né? Na nossa área de humanas, a gente se envolve tanto, né, que, sei lá, né? Às vezes fica difícil arriscar um pouquinho mais. Mas, enfim, eu anotei só alguns detalhes aqui. Eu achei bem interessante, né? E bem fácil de ler, né? A escrita, a proposta, é um texto bem leve. Uhum. Legal. Eu acho que pela leveza que ele provoca encantamento também, né? Tem isso, e dali depois ele vai complexificar, mas eu acho que passa bastante por aí. Fio, quer falar, Fio? Na verdade, eu acabei lendo o próximo capítulo. Eu tinha essa edição, aí eu... Mas, na verdade, o tema do capítulo esse, que é um... Eu falei muito sobre a homeostase na minha tese da biologia, né? Essa ideia de que todo ser biológico, em alguma medida, tem que ser capaz de regular sua relação com o ambiente para que ele possa se manter, né, Uhum. enquanto uma entidade biológica. E eu achei essa questão bem interessante em referência a concepções de liberdade que existem muitas vezes hoje em dia, que se percebe essa concepção de liberdade que é extrapolada totalmente fora de qualquer assim, campo de aplicação. Mas, de certa forma, quando você pega o exemplo da homeostase, isso pressupõe alguma medida de regulação para que possa haver algum tipo de agência, né? Sem que haja regulação, sem que haja algum ritmo no sentido dos processos biológicos, não pode haver um agente biológico para agir, né, num ambiente. Ao passo que não existe essa distinção radical entre regulação e liberdade ou agência. Ao contrário, um não consegue existir sem o outro. Mas muitas vezes hoje em dia, ou atualmente, no discurso público, você vai encontrar esse discurso produzido a respeito da liberdade que totalmente se desvincula de qualquer assim finitude no sentido das condições que produzem a possibilidade de agência, que produzem de certa forma aquele contexto dentro do qual você vai estar agindo, entende? Mas se você pensa que até nas entidades biológicas mais basilares, para que haja agência, tem que haver igualmente regulação, tem que haver ritmo. E eu acho que isso vai muito ao encontro com a proposta de Whitehead, de certa forma, ainda mais na medida em que ele vai estar propondo uma filosofia do organismo, né? Que é muito essa questão de ter de pensar liberdade, ter de pensar agência, sempre em relação a algum ritmo, alguma regulação que, que permite que haja agência. Nunca se vai encontrar uma coisa sem a outra. E eu acho que isso vai ao encontro com outra questão, que é justamente essa ideia que, quando você pensa na liberdade, sei lá, como os existencialistas vão pautar a questão da liberdade. De certa forma, necessariamente você desvincula esse conceito liberdade das condições que possibilitam algum tipo de agência. Eu acho que isso é muito o resultado da ideia de simplesmente tentar pegar um conceito, liberdade, é simplesmente pensar a partir do conceito, sem que se insira, como Whitehead sempre está propondo, de certa forma, não só pensando a partir de um conceito, mas pensando a partir de uma função que se encontra
inserido num ambiente, inserida num ambiente, é que opera em relação àquele ambiente. Em Whitehead, nunca há um organismo que está funcionando fora de um ambiente. Eu acho que é muito interessante nessa ideia de qual é o efeito que uma ideia, que um conceito tem sobre a entidade que adota aquele conceito, que usa aquele conceito. O problema é que muitas vezes hoje em dia se percebe uma concepção de liberdade que opera enquanto conceito assim purificado, desprovido de ambiente, é que produz esses resultados totalmente, né, essas pessoas que acham que há essa liberdade, né? Muitas vezes você percebe isso na questão da liberdade de expressão. Minha liberdade de expressão é absoluta. Isso é fruto justamente dessa ideia de pegar uma ideia de liberdade sem que se contextualize o conceito. É, de certa forma, esses conceitos mortos que Whitehead critica operam sobre o sujeito que os adota dessa forma, porque você consegue pegar o conceito, você vai pensando, eu tenho essa liberdade que você totalmente abstraiu de qualquer ambiente, qualquer contexto que gera a possibilidade de agência, e você, não sei, exacerba essa concepção de liberdade fora de qualquer padrão. Então, eu achei esse conceito bastante, não sei, é uma questão que eu estou pensando bastante atualmente. Alessandro, você está aí? Quer falar? Eu tô chamando vocês pela ordem que vocês foram aparecendo, mas o Alessandro tinha chegado primeiro do que o Fio. Não sei se ele me ouviu. Alessandro, está aí? Se quiser. Se ele não quer ou não está por enquanto, eu não sei como é que está você, Rafael. Você consegue falar ou só teclar? Gabi, vai aproveitando então, para a gente não perder muito tempo esperando. Beleza. Então, essa é a primeira reunião né, sobre esse livro que eu fico mais interessado. Eu já tinha comentado um pouco que não é muito minha vibe educação, né? E aí agora me chamou a atenção, né? Primeiro a questão da, da educação. Assim, eu achei que é uma muito amplo, né? E não é uma crítica, é só uma questão que eu fiquei refletindo sobre. Ele passa pela estética, mas ele não confunde, né, a educação como a estética como parte da educação, pelo menos foi essa impressão que eu tive e que o Tiago trouxe também, né, que é como uma esfera, né? Ele fala da estética como uma esfera individual. É que eu estou pensando isso porque pela primeira vez eu percebi que isso me remete um pouco ao modo de existência do hábito, né? Do Latour, que estava presente, né? Não com esse termo no William James. E como esses autores dialogam, aí eu fiquei pensando agora, né? Se não daria assim um caldo, né? Para reflexão, fazer uma comparação, talvez até produzir alguma coisa, né? Já faz algum tempo que eu tenho visto algumas coisas do Whitehead e do James que a gente pensando a partir do Latour a gente pode fazer umas distinções, mas essa da educação agora me chamou particularmente a atenção por causa da amplitude dela. Dialoga com muita coisa, sabe? Toda vez que eu participo dessas reuniões, eu me lembro do Tim Ingold, né, da antropologia. Toda vez que o Ingold fala de arte, fala de educação também, né? E aí eu fico sempre pensando se não daria para fazer esse aporte, né? No momento eu estou descansando, né? Já passei da fase difícil, estou descansando. Isso é muito a longo prazo. Ressaca de tese. Com certeza. Minha cara. Bom, mas por hora é só isso, né? E como eu tinha só pontuado uma coisinha rápida aqui do Tiago, né?
Tiago estava dissecando minha tese, nas coisas que ele estava falando sobre pandemia. O rapaz, eu estava tentando responder justamente essas questões na tese. Mas por hora é isso, e eu acho que Fio me deixou confuso. O Gabriel, você entrevistou, não foi? As pessoas tinham, eu lembro que você tinha alguma coisa assim que você entrevistava as pessoas Poucas, que poucas. tinha. Ah, ah, eu achei interessante, eu lembro. Alessandro, já está a postos aí? Consegue falar com a gente? O Rafael está com limitação de falar, mas eu pedi ele para mandar um áudio aqui no WhatsApp, que de repente eu consigo tocar aqui para a gente. Não sei se o Alessandro está viável. Edgar, bem-vindo! Como você está? Tudo bem? Tudo bom? Que ótimo! Tive problemas para ligar com você, mas afinal pude. Certo. Você conseguiu ler o capítulo, a parte 2 do capítulo 3 do Whitehead do Ah, Ciclo de Educação? não pude. Ok. Que se quisesse fazer alguma consideração, é interessante. Eu não estou vendo A, participação. a próxima oportunidade. Certo. Ana Gutierrez, não sei se você conseguiu ler a parte do capítulo, se quer, Tampoco, também não? tampoco. Então, tá bom. Tá. Eu vou colocar mais um insight aqui, que é o seguinte: quando eu entrei no HCTR, eu fui estudar Latour, né? A primeira disciplina que eu cursei lá, antes mesmo de ser aceita no programa de doutorado, foi uma disciplina chamada Ciências, Tecnologia e Sociedade, estudos de CTS, e Latour era muito estudado lá. A gente teve contato com pelo menos 3 obras do Latour que a gente estudou bem de perto. E havia uma coisa que o Latour propunha mesmo na teoria da rede, né? Era como é que você lidava com laboratórios. E eu tinha escolhido como objeto de estudo 2 laboratórios de sustentabilidade. Um que eu conhecia de uma pesquisadora que era uma economista da Universidade Federal Fluminense, a Lourdes Brasil, que inclusive esteve comigo lá em Claremont em 2015, quando eu levei a equipe de pesquisadores brasileiros para lá. E a Lourdes, ela pegou um pedaço totalmente destruído da Mata Atlântica, na região do Colubandê, que é em São Gonçalo, um dos bairros uma cidade, não, um dos municípios mais pobres do Rio de Janeiro, e o Colubandê, uma área muito vulnerável dentro do município muito pobre. Pensa assim, né? Bem, muito periferia mesmo. E ela começou a florestar aquilo daí. Então, após 20 e tantos anos, naquele lugar, naquele terreno que ela comprou, ela transformou aquilo dali num oásis ecológico. E aí, por conta dos princípios que a gente tinha na disciplina, a gente tinha que pegar 2 laboratórios e compará-los, as práticas, né? E o outro laboratório que me deram a dica de fazer para comparar foi o tal do Sinal do Vale, que era uma espécie de spa, né? Um hotel fazenda, assim, altamente. E essa mulher, aí foi engraçado que o professor maranhense, que veio de periferia, um engenheiro lá da UFRJ, e ele falou assim: o Sinal do Vale é um bom lugar para você pesquisar. Vai lá ver, ela também faz o que a Lourdes faz lá no, no Centro Gênesis. E quando eu fui ver o que o Sinal do Vale fazia, de fato, eles tinham uma educação ambiental muito interessante, inclusive uma educação alimentar, uma educação que fazia com que as pessoas repensassem, né, os modos de existência, repensassem suas relações com a natureza e com sustentabilidade e preservação ambiental. Mas tinha um diferencial absurdo, né? A dona do Sinal do Vale era uma mulher branca que tinha feito mestrado em Harvard, e quando ela traz o conceito que ela impregna no Sinal do Vale, é um conceito aprendido a partir do primeiro mundo. Já a Luz do Brasil trabalhava com crianças de periferia,
nascidas e educadas em favela, num bairro extremamente pobre, um bairro sem recursos, e ela fez um trabalho de utilidade social absurdo, porque as escolas públicas de Corumandê, de São Gonçalo, vão todas fazer trabalho de ecologia lá no Centro Gênesis, porque ela transformou aquilo num centro de educação ambiental, principalmente para as crianças. E aí a grande disputa é, né, quando você compara métodos, né, de laboratórios que fazem, em tese, a mesma coisa, mas fazem a mesma coisa por caminhos diferentes, o quanto de aporte e de incentivo externo existe que possibilita fazer aquilo de uma forma melhor, porque vem verba de fora. E era o que essa dona do Sinal do Vale fazia, enquanto que lá no Centro Gênesis todo o recurso era escavado pela própria proprietária, que era uma economista, uma doutora nessa área de desenvolvimento e sustentabilidade, e conseguia verbas e intercâmbios com universidades na Finlândia e na Suécia, mas era uma mulher negra que veio de periferia. E aí a questão social foi muito tocada ali, né? E eu não consegui entrar na UFRJ com esse projeto, acredite se quiser, porque eu estava valorizando o trabalho da mulher negra sobre o laboratório da mulher branca. E eu fiquei muito impressionada, e eu lembro que nas aulas sobre o Latour que a gente tinha lá, naquela época eu tinha acabado também, de novo, de assistir uma exposição de arte desse artista chinês chamado Kai Kuo-kang, né? Se não me engano, assim que pronuncia, que é o cara que faz explosões com pólvora. Não sei se vocês já viram os trabalhos dele, inclusive nas Olimpíadas de Pequim, né? Todo aquele show de pólvora que teve lá foi desenhado por ele. E eu separei aqui algumas das performances dele, mas uma das coisas que tinha na exposição do Kai, porque tem um documentário sobre ele no Netflix, que fala de um projeto absurdo que ele tinha de fazer um trabalho que ele levou embarreiramento do governo muitas vezes. E foi um projeto de vida que ele demorou, acho que quase 10 anos para conseguir colocar em prática. Mas uma coisa que eu vi na exposição e que eu não vi em nenhum lugar, nem no próprio documentário, era o modo como ele valorizava o invento feito pelo pessoal do interior da China. E ele entrevistava lá caras que, por exemplo, tinham criado um helicóptero com garrafa PET. Voava, o negócio voava. E você sabe que a questão de lixo, né, e destruição ambiental na China é uma coisa tão séria que, por causa disso mesmo, os centros de estudo processuais na China, e onde tem um CPS lá, que estuda Whitehead lá, é visto como uma universidade, vamos supor assim, ela tem 5 estrelas pela avaliação nacional, mas ela tem uma 6ª estrela só porque ela tem um centro de estudos processuais, por ser uma universidade chinesa que promove a educação ambiental com os rudimentos da filosofia do processo. E o que o Kai Kuang mostrou para a gente foi exatamente como que ele via o povo do interior pegando detrito que seria prejudicial ao planeta e transformando aquilo em vento. E eu fiquei muito impressionada com aquilo, eu trouxe aquilo para discussão sobre o Latour. E aí eu queria encerrar, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, mas eu queria mostrar um pouquinho do que é o trabalho de pólvora do Kai, né? Que ele faz aqui. Aqui eu peguei uma performance. Esse aqui é um vídeo oficial dele, mas não estão tão bonitas as apresentações, mas essa daqui está bem interessante. Ele faz desenhos coloridos no céu, por meio da sincronização das explosões. Acho que eu acelerei um pouquinho aqui para poder andar mais rápido. Acelerei. Dá para acelerar mais. Os espetáculos que ele faz são assim, no céu, com fumaça colorida, por causa da sincronização das explosões de pólvora. Mas esse cara é o cara que estava descobrindo
a arte e a ciência feita a partir de zonas periféricas, né? Olha, vale a pena ver o documentário sobre a vida dele no Netflix, porque aí ele entra em todo um processo de aquilo que o Phil estava falando agora há pouco sobre agências reguladoras, né? As dificuldades que ele enfrentou de fazer performance da vida dele foi justamente com agenciamento, regulação, agenciamento. E é engraçado que na exposição que ele mostrava, né, das partes que ele mostrava na exposição dele, né, os desenhos, ele sincroniza a pólvora de uma tal forma que ele faz pinturas no chão com a queima, né, da pólvora nos desenhos que ele quer. Daqui a pouco você vê que tem um quadro lindo lá com pássaros voando e tudo. É muito bacana. Então, gente, acho que a gente conseguiu fazer aí 1h30, né? Não, um pouquinho menos do que 1h30, porque a gente acabou começando 4h15, mas não é que esperávamos o pessoal chegar. A gente tomou um pouquinho mais de tempo esperando, começamos às 3h30, são agora 4h38. Alguém quer falar alguma coisa mais? Ou estamos satisfeitos por hoje? Estamos de boa? Acho que para a gente pensar um pouquinho, né? Acho que a gente pode levar de dever de casa dessa vez essa nossa Eu percepção. levanto a mão ali. Sim. Ah, tá. Eu só diria alguma coisa sobre essa história que você contou sobre os portugueses que falaram, o que tem a ver essa arte com Whitehead. Uhum. Não sei, eu fico pensando, quando você começa a refletir sobre a história da arte e a forma em que as transições se dão. Obviamente, eu acho que já de cara tem um tema muito whiteheadiano, no sentido de que forma você vai herdando o passado e levando o passado para frente, e de que forma o passado continua a viver no presente. Eu acho que a história da arte, mesmo que qualquer que seja o estilo em questão, o, sei lá, o barroco, clássico, romântico, moderno, certa forma, sempre vai pautar um problema, uma questão whiteheadiana, na medida em que todo artista tem que enfrentar essa questão de como você vai se inserir nesse fluxo, nessa história, Hum. desse desenvolvimento de uma estética. Todo artista tem que retomar um fluxo estético de uma forma ou outra. Eu acho que isso eh, apresenta uma questão para o artista, um problema que o artista tem que contornar de uma forma ou outra, né? Ou, porque se pode dizer, tem artistas que adotam uma técnica muito tipo escolástica no sentido de que ele ou ela se identifica com dada escola, eu vou reproduzindo arte dentro dos padrões daquela escola. Você pode dizer que de certa forma isso manifesta aquele apego a uma ideia totalmente ossificado. Hum. Porém, ao mesmo tempo, tem artistas que vão dizer, eu vou tentar revolucionar totalmente, ou não, totalmente, né? Mas eu vou tentar repensar, sei lá, o tratamento da perspectiva na formação da tela. Uhum. Uma vai tentar repensar, retomar de uma forma diferente, dado o elemento da composição da obra de arte, seja ela música ou arte visual, ou qualquer que seja. Aí eu acho que nesse sentido, aí eu acho que tem até formas mais específicas e técnicas de até fazer conexões com Whitehead, mas não sei, às vezes me parece
uma leitura muito assim, a White trata de tais e tais temas de tal forma, portanto, essa obra não pode. Enquanto o próprio White, né, tá sempre tentando construir essas pontes, sempre tentando ver de que forma se chega de uma sociedade no cosmos em outra sociedade. Sim. Sempre tem algum vínculo, alguma conexão. Então, não sei, eu acho um pouco não infeliz, sei lá, mas eu não Sim, quero aquela história criticar. deles foi, né? Porque aí você vê a falta de capacidade dialógica, né? E, Que é, alguém que está preso a um sistema clássico sobre, uhum, um pensamento clássico sobre arte, de ver a outra manifestação que não se enquadra dentro daquilo ali também como expressão artística. Eu estou falando isso porque a Bienal é uma música que eu adoro pelo que ela está trazendo uhum, quanto proposta, por isso que eu não trouxe ela para cá à toa, né? Essa música à toa. Mas quando você está na Bienal mesmo, que você está vendo tanta expressão artística contemporânea, das mais diversas, e que você começa a perceber, e é muito curioso, porque eu já tive outras, né, exposições de arte, inclusive de arte contemporânea também, mas algumas outras de arte mais renascentista e etc. Eu curto de boa tanto uma exposição do Michelangelo e da Vinci quanto eu curto uma Bienal, né? Eu transito em todas. Mas principalmente quando eu estava na exposição do Michelangelo, o que eu estava vendo, fizeram aqui, né, foi uma exposição imersiva, e teve a do Van Gogh, e a do Van Gogh eu não fui. Eu fui na do Monet. Mas a do Michelangelo, e eu vendo aquele negócio, porque nas exposições imersivas que eles botam muita coisa digital e você tem uma sensação que às vezes você está na Capela Sistina mesmo, né? Então você fica muito próximo, mas às vezes até se você vai à Capela Sistina, às vezes não, com certeza, você vai à Capela Sistina, você não tem tanta visibilização de detalhe, não é? Quanto você tem se você está numa exposição imersiva dessa, porque o troço aproxima, a imagem vai, volta, e etc. E eu estava vendo o quanto foi, para a época do Michelangelo, revolucionário o que ele fez. O modo, por exemplo, como ele apresenta mãos e pés, né, que é uma coisa do Da Vinci também. Tinha uma cópia da estátua do Davi enorme lá no final da exposição, e eu não tinha noção, né, que ela estava em proporções reais, eu não tinha noção de quão grande era aquela estátua, porque a gente fica pequenininho assim, a gente fica abaixo do joelho do Davi, né? E a gente não percebe o quanto que aquilo foi inovador para o tempo deles. Quer dizer, fazer uma estátua daquele tamanho do Davi hoje, a gente fala, nossa, mas naquela época o pessoal fala, que monstruosidade, deve ter sido assim. Não é? Então, a arte contemporânea ela tem muito disso. Eu fiz um cursinho pequeno sobre arte contemporânea há um tempo atrás, onde a gente discutia essa questão do que de expressão está sendo levada ali. Né? Então, eu consegui subir as imagens aqui, está lá no Google Drive, depois eu vou socializar o link com vocês no grupo, da pasta que está com as fotos que eu tirei lá na Bienal. Mas tem uma obra que estava logo no início, que ela é multifacetada, e aí eu fiquei dentro dela assim, eu acho que quase uns 40 minutos, vendo os detalhes dela, que é aquela do barco, uma de madeira, parece né, uma árvore, sei lá, um baobá africano cheio de penduricalho, e tem muita coisa ali. Tem de cestos divinos que se transformam em animais por um lado e seres humanos por outro. Tem expressões, né, da religiosidade africana ali, tem processos de migração das embarcações que trouxeram escravos. Então, o que eu percebi, se você pergunta, Lília, o que você tira, né, dessa Bienal? A questão com a escravidão estava presente em muitas obras. Em muitas obras. E acaba que você vai vendo uma espécie de zeitgeist naquele processo, ou seja, é o que o povo está pulsando nesse momento em que está produzindo essas obras. Então foi muito curioso, né, eu ter percebido isso ali, e eu devo a música do Zé Cabaleiro à vontade de ver a Bienal ao vivo. E também uma outra coisa muito curiosa, né, o quanto que de arte contemporânea está imbricado nas questões de gênero. Tinha lá na Bienal uma tal de sauna lésbica, que era um espaço para discussão de um monte de coisas, de arte de gente lésbica e tal, estava lá, e era específico, era uma espécie de gueto. Não cheguei a entrar lá porque nem lésbica eu sou, mas assim, eu poderia ter entrado, mas eu já estava cansada de andar.
Mas é curioso demais você ver a questão de gênero muito diversificada em todos os aportes artísticos que eu estava vendo ali. Teve uma coisa, dos painéis mais lindos que eu vi lá foi a criação do Junicuim, sabe? Umas pinturas. Eu pensei, honestamente, que era mexicano. Depois eu vou ver lá, gente, isso aqui é da fronteira do Brasil, ali com a Colômbia, né? Eu, com Venezuela, acho, mais para cima. Eu falei, Jesus, que negócio incrível isso aqui, muito detalhado. Mas se você vê ali, tem um monte de histórias sendo contadas naquelas pinturas, né? Então, assim, tem muita linguagem falada silenciosamente por meio da arte contemporânea. A gente só precisa, talvez, desenvolver uma curacidade na nossa sensibilidade, porque a gente anda tão superlotado de informação que a tendência da gente é fazer essa classificação que foi feita lá pelos portugueses, né? O que isso tem a ver com arte? É a mesma coisa que beleza tem a ver com arte contemporânea. A arte contemporânea não está necessariamente para mostrar uma coisa que todo mundo vai considerar como esteticamente belo. Ela está ali para provocar reflexão. Ela está ali para despertar emoções. E eu tive um professor de arte contemporânea no meu programa de ciência da religião, Jaci Marasquim, já é falecido, e ele falava assim, gente, arte você não tem que entender. Arte é para você chegar na frente, olhar, sentir e falar. Ah. E ele estava falando do que é, fenomenologicamente, o encontro com a arte, porque a gente estava estudando fenomenologia da religião, e ele fala assim, o processo artístico é um processo sagrado. Porque um ser humano que é artista, ele está botando para fora de si o que ele é numa linguagem que é impronunciável. Ele consegue colocar na arte a essência do que está lá dentro dele sem ele precisar falar uma palavra. E às vezes a gente pergunta, nossa, mas como é que você explica a história disso aqui, né? Nem ele vai saber dizer, porque ele não tem isso muito claro, mas ele foi criando. Então, isso tem muito a ver com essas coisas de bifurcação da natureza, né, do Whitehead, quando ele está falando do racional e do irracional, quando ele está falando do material e do não material, não é? Esses vícios de bifurcação. E por que o que é considerado belo esteticamente não pode ser juntado com aquilo que é considerado feio esteticamente? Seria assim? Por que não? Por que o belo, em tese, fala mais do que o feio, em tese? E por que a gente tem que colocar rótulos como bonito e feio no que é a expressão humana? E ao invés de trabalhar com isso, com a função de contraste, que é o que ele está sempre propondo para a gente. Então, assim, eu queria muito que a gente, em algum momento, talvez no próximo ano, a gente mergulhasse fundo na discussão estética do Whitehead, sabe? Contraste, estética, arte, criatividade, a gente trabalhasse mais esses conceitos, que eu acho que eles têm muito a dizer da gente. Gabi, você quer falar? Eu tomei a tua fala. Nada, eu só vou complementar para não ficar, né, também assim, vocês falaram, né, só para tentar dar uma dialogada breve, né, devido ao tempo. Bom, eu acho que o que o Phil traz, eu penso analogamente com o Roy Wagner da antropologia. Ele é muito importante, é considerado como se fosse um precursor da virada ontológica, né, na antropologia. Mas o analogamente que eu digo é porque, resumindo, o que o Phil trouxe sobre a arte me remete justamente a um processo muito mais geral que o Whitehead parece estar colocando, né? E é um processo muito mais geral que a gente está tentando entender. Quando eu falo analogamente com Wagner, ele chamaria de cultura, né? Ele vai tentar explicar tudo que eu acho que o Whitehead está falando a partir da cultura, né? O conceito de cultura que ele desenvolve. O nome do livro é A Invenção da Cultura, né? Que segue o sentido de instauração que o Latour utiliza, por exemplo, né? Fabricação, invenção, sabe esses conceitos. Então, enfim, é só dizendo assim que todos os processos nesse sentido, até do Zeitgeist também me pareceu análogo, né? São essas questões do adventure, né? No que a gente estudou, é o processo do tempo, das ideias, né? A relação que a gente tem com elas e como é que a gente produz de diferentes modos, né? De sentidos, seja na arte, né? Como se falou, seja na educação, seja nas próprias ideias, e por aí vai. Foi mais só uma reflexãozinha que eu tive a partir da fala de vocês. Legal.
Tá joia. Bom, gente, eu estou lá na nossa pasta do nosso Google Drive, tá? Eu consegui criar uma pastinha lá dentro da nossa pasta mesmo, que todo mundo acessa, chamada Bienal 2023, com as fotos. E dentro dessa pasta também estou criando aqui uma pasta com os links, né, que a gente compartilhou hoje aqui para ajudar o povo a pensar. Beleza? Então, Beleza. até a próxima. Até a próxima, última semana de outubro, estaremos todos juntos. Até lá, obrigado por terem vindo. Foi ótimo o nosso encontro hoje. Tchau. Valeu. Tchau, tchau, gente. Até logo. Rafael falou aqui, neste sentido da invenção de culturas e produção de sentidos, eu gosto muito de abordar o tema a partir de uma perspectiva CTS, onde podemos ver a cultura como uma rede de atores cujas práticas foram estabilizadas, mas ainda assim é vulnerável. Ele também tinha escrito aqui antes que ele concordava plenamente, são as famosas ideias inertes para Whitehead, que parecem se tornar universais, para onde fogem esses discursos de liberdade sem verificar as condições de agência para tal. Legal, legal. Tá bom, gente, tá bom. Então, até a próxima. O Rafa não chegou a mandar um áudio, não? Ele falou assim. Alguma coisa ele falou assim. Ah, tá, a esposa dele tinha tomado remédio, então ia atrapalhar lá se ele conseguisse falar. Tá joia, gente. Então, até a próxima. Continuemos. Agora, próximo encontro, capítulo 4, parte A, tá? Até logo.